Olá pessoal, bom dia a todos. Eu sou Raquel Viana. Estamos iniciando agora a nossa parte 2 com o nosso convidado especial, que é o Rodrigo, onde nós estávamos falando sobre o corpo fala. E na parte um, assistam, porque vocês vão amar todo o nosso conteúdo. E eu vou estar fixando aqui o Rodrigo novamente. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos iniciando a nossa parte 2 com o nosso convidado especial, que é o Rodrigo Cunha. Ele é fisioterapeuta e, na verdade, ele nos está dando uma grande aula de neurociência e como nós podemos utilizar os nossos hormônios para trazer bem-estar, entender como que o corpo fala. Então, vamos fixar o Rodrigo, que é o nosso convidado especial, o doutor Rodrigo Cunha, e professor também, ele também é professor. E vamos receber ele com muito carinho aqui na nossa parte 2 da nossa entrevista e do nosso bate-papo. Vamos fixar, vamos voltar e vamos trazer o Rodrigo de volta, o nosso bate-papo incrível. Ele tem muita coisa para falar conosco sobre os nossos hormônios. Ei, Rodrigo, estamos de Olá, volta! estamos de Parte volta. 2, somos guerreiros! Com certeza, o papo tá bom. Pois é. Sabe o que que acontece? Acontece o seguinte, toda vez que a gente faz essas entrevistas, quando chega no finalzinho, as pessoas ficam assim, ai meu Deus, ai por que acabou? Por que acabou? Deixa eu posicionar aqui de novo, tá? Porque acabou que mexemos um pouquinho. Então, e nós estávamos falando em relação aos hormônios, né? Sim, Os a hormônios. gente, na verdade, a gente estava discutindo, né, quais as possibilidades que eu posso fazer com a minha vida, né, já que o meu corpo pede e o meu cérebro também, né? Como que eu faço para poder melhorar, né, me adaptar melhor ao que o mundo está pedindo, né? Como eu posso me adaptar? Então, a gente falou um pouquinho sobre a questão dos pacientes, entre aspas, pessoas com alguma lesão, né? Se eles conseguem ter neuroplasticidade, né? Se um indivíduo com paralisia cerebral, ele consegue ter neuroplasticidade, ele consegue ter uma melhora, claro, né? Se uma pessoa com autismo, né? Ele está no mundo dele, que a gente brinca, né? Ele tem o autismo, é dele, né? Eu consigo adaptar, trabalhar neurologicamente com esse paciente, uma pessoa sem alguma lesão, né? Talvez seja mais fácil. Mas às vezes eu acho que é até mais difícil. Por É. quê? Porque ela tem as crenças que a gente falou na aula passada, na nossa conversa passada, e Aham. tem também o quê? Ele quer, mas ele não sabe como trabalhar essa questão, né? Como que ele pode modificar, né? E o principal é trabalhar, primeiro, os hormônios. É Se verdade. eu tiver algum hormônio que não está estável, não está em homeostasia, eu vou acabar sendo mais rude, mais bravo, cara fechada e etc. Né? Então, tudo é fácil de modificar, entre aspas. Não é só querer, é saber aonde trabalhar meu corpo. Então, por exemplo, se eu tenho algum problema social, peraí, eu tenho hormônios que podem ser trabalhados. A ocitocina é um. Né? Se eu não tenho empatia, onde está meu problema de empatia? Talvez seja nessa questão de não, a ocitocina não funcionar tão bem. Sim. Né? O ideal é que todo mundo, o olho no olho, eu falo abraçar, talvez seja uma coisa mais complexa, mas o olhar no olho da pessoa, você acaba liberando hormônio. É verdade. Eu O olho, gravei lá no meu canal, eu gravei 2 vídeos, né? Um falando sobre o poder do abraço. Olha que coincidência. Eu gravei um vídeo falando sobre o poder do legal, abraço e olhar nos olhos. Eu gravei 2 vídeos falando qual que é a importância de você, porque o olhar, ele também fala, porque o corpo fala, né? E através do olhar nós conseguimos identificar se a pessoa está triste, se a pessoa está feliz, qual que é a mensagem que ela quer passar através do olhar, com não é? certeza. Então, Para onde eu estou e para onde eu vou. exatamente. Né? Qual é o Pô, caminho que eu quero quais são os seguir? caminhos? Então, o que, que acontece? Lembrando desses neurotransmissores. Se eu nunca vou estar feliz ou vou ter momentos de felicidade, se eu não liberar, se eu não tiver serotonina, dopamina e endorfina. Por isso que tem várias pessoas, por exemplo, que ficam muito felizes ao fazer atividade física. Atividade Sim, física libera esses hormônios.
Eu, por exemplo, adoro fazer atividade física, né? Esse momento que nós estamos vivendo está muito complexo, porque fazer exercício em casa não é a mesma coisa do que eu gosto. Né? Eu gosto de uma academia, né? Então, ou seja, eu preciso liberar esses hormônios. Meu corpo, há tantos anos, eu trabalho essa questão, eu preciso liberar esses hormônios, né? Eu tenho que ter o quê? A testosterona, né? Fala-se o hormônio do sexo. Mas, na verdade, a gente tem que pensar a testosterona com a questão da confiança. Tem várias pessoas que querem empreender, querem trabalhar, querem correr atrás. Mas se eu tiver muita testosterona, eu sou uma pessoa confiante. Eu preciso liberar, eu aceito correr riscos. E a vida é correr risco, né? É modificar, é reinventar, certo? Então já tem estudos mostrando. Grandes empresários, grandes pessoas, pessoas que conseguiram sucesso, tanto na vida acadêmica, na vida... Ontem mesmo eu estava conversando com um senhor, né, um paciente, seu Pedro, ele até entrou no momento passado, né? Ele estava me contando um pouco da história dele, né? A questão é o quê? Ele largou um emprego, né? E depois ele conseguiu várias vitórias, mas ele foi empreendedor, certo? Então o que acontece? Nesse momento a testosterona dele estava em alta, aí acabou de entrar. Seu Pedro. Seu Pedro, estamos aí falando de você. Olha, eu acabei de falar do seu poder de o quê? De confiança, né? De o movimento, a questão da testosterona, certo? Quanto mais testosterona eu tenho, mais confiança eu tenho. Isso já foi provado que a maioria das pessoas que têm sucesso profissional, né? Elas têm uma grande quantidade de confiança. Elas precisam acreditar nisso, ok? Mas ao mesmo tempo, esse hormônio também está ligado a pessoas que têm problemas ou déficits, né, na questão sexual, né? Pessoas que agiram violentamente, né? Então tem que ter o quê? Um parâmetro, uma homeostasia entre isso, né? É mais um hormônio que deve ser trabalhado. Esse hormônio é simples. O que eu tenho que fazer para eu poder ter ele? Eu preciso o quê? Vamos dizer assim, fazer uma coisa física, um movimento físico, né? Abrir o peito, por exemplo, quando alguém faz um processo seletivo. Se a pessoa abaixa a cabeça naquele momento, ou se curva para frente, qualquer pessoa que faz essa análise diz: o que está acontecendo? Será que ele está preparado? Será que ele tem coragem? Né? Eu lembro que uma vez eu fiz uma pergunta para o professor Zangra, meu orientador do mestrado. Professor, como é que o senhor dá conta de falar em público? Ele falou: primeira coisa, Rodrigo, eu estudei demais para poder falar. Falei: beleza, aprendi mais uma coisa. Segundo, eu simplesmente tenho que acreditar no que eu estou fazendo. E se eu acreditar, se eu for autoconfiante, eu vou para cima e pronto. E hoje em dia, é o que eu mais escuto dos meus alunos. Eles me perguntam assim: professor, como é que você tem coragem de, por exemplo, ir para a frente de 200 pessoas, dar uma palestra? Como é que você fica o dia inteiro dando aula, né? A noite inteira dando aula, né? Geralmente a gente leciona mais à noite, e de dia seriam os estágios, e não fica com vergonha de nada, a pessoa te faz uma pergunta e tal. Por quê? Primeiro que você tem que estudar muito, né? Segundo é o seguinte: eu tenho que pensar que eu tenho que ser confiante. Se eu passar a não ter confiança, eu não acredito no que eu estou dizendo. Isso é muito complexo. Aí tem a ver a questão do que... As pessoas acreditam naquilo que a gente acredita, né? Eu também passo por isso, porque eu fiz um evento de 4 horas para 800 pessoas, sabe? Então, foi em São Paulo e eu de PNL, né? E o tema foi esse: como desbloquear sua mente para falar em público. Então, foram 4 horas de treinamento. E, por fim, as pessoas entenderam, assim, que você falou super certo, que é a questão do primeiro, tá? Você tem que ter propriedade daquilo que você está falando. Você tem que ter um conhecimento de tudo aquilo que você vai passar, não é? Porque isso te traz muita segurança também. Se você vai falar algo que você tem conhecimento, por que não falar? Não é verdade? Então, ninguém sabe mais do seu assunto do que você mesmo. Do seu trabalho. Então, exatamente. Então, você tem que ter confiança naquilo que você está falando. Você tem que ter propriedade, porque engana-se aquela pessoa que tem aquele atraso que fala assim: eles não conhecem, qualquer coisa que eu falar, tá certo. Não é assim. Porque se tiver alguém lá na plateia que sabe tanto ou mais que você, como é que você vai fazer? Não é? E para piorar, hoje em dia, né, o que mais a gente tem? Informação. A gente só não sabe o que a gente faz com a informação.
Então, é o que a gente chegando agora no tálamo. A gente tem tanta informação. E é simples. A pessoa, você está dizendo uma coisa, ela vai lá no WhatsApp, ela vai lá no Google e digita o que você está falando. Ela vai ter o quê? Mais 200 informações sobre aquilo. Ela vai ler um artigo na mesma hora que você está lá explicando. Então, o que acontece? Informação, nós estamos fadados, nós estamos lotados. É muita informação. O nosso problema, na minha época, por exemplo, existia a Barça. Lembra daqueles livros? Então, ou seja, pois é, eu acho que na minha época nós não conseguimos comprar, não, mas a gente morava no interior. Mas nós tínhamos outros. A Barça foi presente de Natal. Isso, é nesse estilo. Era caríssimo. Era caríssimo. Era o nosso Google, né? Bem piorado, vamos dizer assim. Mas o que acontece agora? Nós estamos lotados de informações. Essa geração que está vindo agora da minha filha, meus alunos, né? Eles estão cheios de informações, mas eles não sabem o que fazer com essa informação. Eles não sabem nem filtrar a informação. Né? Às vezes acredita no que o Google fala, no YouTube. Não é assim. Na verdade, a gente tem que acreditar muito e desacreditar. Lembrando que 10% é nessa faixa. De 10% a 15% de tudo que a gente fala, que estão nos artigos, vão virar mentira. Não é que é mentira, vão virar inverdades. Porque antes a verdade era essa e agora já não é mais. Né? Os estudos mostram isso. Né? Por isso que é importante pensar. Tudo você tem que ler tendo uma, vamos dizer assim, saindo um pouquinho. Tem que pensar o que você pode levar sobre isso. Não dá para acreditar tudo como verdade. Certo? Modificar. A partir do momento que eu tenho isso, aí o que acontece? Por exemplo, a testosterona. Né? Se eu não tenho muita testosterona, eu tenho mais dificuldade para estudar. Olha aí. Então, aí, mais uma coisa que você tinha, né, Raquel, me falado. Ó, mas como que eu faço para essa pessoa estudar, para prestar mais atenção? Testosterona, eu preciso ter. Essa pessoa precisa ser confiante. Por exemplo, a pessoa que acorda pela manhã, ela tem aula de manhã. No sábado de manhã, no domingo de manhã. Domingo à tarde, eu dei aula para vários concursos, né? Na área de saúde pública, por exemplo, você via enfermeiras que estavam chegando do plantão, tomando café e água e dando tapa na cara para poder acordar. Né? Jogando água no rosto. Certo? Porque eu preciso acordar, porque eu não posso perder essa aula, eu preciso passar nesse concurso. Então, ou seja, o que ela tinha? Ela tinha aquele compromisso e ela acreditava naquilo. Quem é que faz ela acreditar? O hormônio. O hormônio ajuda, né? Não é só ele. Mas isso ajuda. E as crenças. A crença é que ela precisa o quê? É a chance da vida dela. Sim. Se eu não fizer isso, o que vai acontecer comigo? O momento é agora, né? Eu não posso mais esperar. Né? Não tem como eu esperar. Mas isso tudo, Rodrigo, tá ligado àquilo que a frase que a gente falou, de onde você está e onde você quer chegar. Sabe? Traçar esse caminho muito bem definido na vida das pessoas é muito importante. Entende? É muito importante. Só que as pessoas elas não têm muita clareza disso. Sabe? E nem como chegar lá. Uma coisa que eu faço sempre, eu não sou muito de escrever no papel, mas eu uso muito o celular para anotar. Né? Eu costumo dizer que a gente tem que ter alguns grupos de WhatsApp, eu comigo mesmo, né? Que eu guardo informações. Acho que todo mundo tem isso. Né? E eu costumo dizer, por exemplo, a cada 6 meses, 4 meses, eu costumo escrever uma coisa que eu gostaria que eu consiga em 3 meses, em 4 meses. Né? Por exemplo, ontem mesmo a gente quer abrir um laboratório. A gente quer abrir um laboratório de pesquisa, tá? Esse LabDrop, que é um laboratório de habilitação, onde a gente vai começar, a gente já recebeu financiamento que eu falo é a ajuda de um hospital, o Hospital do SUS. A gente vai fazer a placa, a gente vai fazer aquela máscara para profissional da área de saúde. A gente faz em 3D, a gente trabalha com 3D. Né? Então a gente vai fazer aquele vidro que fica na frente, vai chegar para nós e tem aquele suporte. O suporte será feito pela... E eu vou fazer a montagem, né, junto com aquela placa que a gente usa. Então, ou seja, o laboratório era o quê? O meu objetivo inicial era do ano, mas era para fazer prótese de órtese. Mas aí surgiu o quê? A possibilidade de fazer para os profissionais que estão precisando. Né? Anteontem mesmo, eu conversei com uma professora, né, que trabalhou muito tempo comigo. Ela é a doutora Roberta Lins, que era até coordenadora do curso de fisioterapia da Universidade Federal do Amazonas. Ela está lá nesse momento e ela é da área de respiratória. Aí ela me falou, Rodrigo, dá vontade de largar tudo, está muito difícil. Né? A nossa situação está muito grave.
né, eu preciso de ofertar para os meus profissionais pelo menos os EPIs necessários. E aí, eu já tinha pensado sobre voltar a funcionar o meu laboratório, né, o nosso laboratório, eu, o professor Samuel, né, e aí a gente conseguiu a ajuda da professora Rosângela, de outra instituição, e aí a gente começou a juntar as informações. O que dá para a gente fazer? O hospital foi conseguir o material. Ontem mesmo, eu acabei até postei nas redes sociais sobre isso. Voltamos com o laboratório, estamos iniciando, vamos trabalhar agora não com a prótese, né? A gente já fez várias próteses para criança, mas agora a gente vai montar o quê? Os EPIs para o pessoal, os profissionais de saúde. Então é o quê? A cada 3, 4 meses a gente tem que ter alguma visão, a gente tem que pensar o seguinte, é isso. E como eu vou conseguir isso? É difícil. Os grandes segredos da mente de sucesso, quando eu estudo a mente de sucesso, né, são grandes áreas e tal, e é justamente isso que a gente está conversando agora. A mente de sucesso, as pessoas que têm uma mente que pensa lá na frente, ela não foca nos problemas, elas focam nas soluções. O problema existe, tá? Existe o problema, tá aí, é fato. Como você falou, a médica está tudo difícil, as coisas estão acontecendo, mas a mente pensante, ela não pode pensar. Sim. Nossa, tá difícil, tá difícil. O que eu vou fazer? O que eu preciso fazer para resolver essa questão? Então, esse é um dos grandes segredos do sucesso. É não pensar, não foque no problema, foque na solução. Sim. Também faz sentido, porque os empresários estão focando, por exemplo, hoje. Nossa, tá tudo tão difícil, a gente vai quebrar, a empresa vai cair, a empresa não quer, eu vou perder isso. Cara, não vamos focar no que está acontecendo. Vamos desviar o nosso foco, como que nós podemos resolver. Aí é trabalhar as suas habilidades, não é? É trabalhar, fazer diferença, tudo que a gente conversou, fazer a diferença, saber quais são os seus sonhos, quais são suas metas, seus objetivos. Então, e se você não tiver os problemas de agora, você vai ter os outros problemas. Isso aí a função do ser humano é resolver problemas e vivenciá-los e aprender e modificar. Isso é neurofisiologia. Isso é como eu vou me comportar as situações. A ação tem uma reação. Se eu quero tal objetivo, eu vou conseguir, mas eu vou passar por diversos problemas. E lembrando, o meu cérebro vai estar trabalhando, né? Eu tenho, por exemplo, voltando ali na região do cérebro, tálamo, né? Então ele tem a função de quê? Transmissão de sinal, qualquer tipo de sinal, né? Então eu vou ter isso. Uma pessoa, por exemplo, que tem a retirada do tálamo, né? Ela pode o quê? Ela não consegue muito bem identificar, por exemplo, forma, temperatura, peso, né? Eu não consigo identificar muitas coisas do meu corpo. Só um minutinho aqui. Eu já resolvi. Aqui é de casa. Aqui nós somos de casa. É família, é criança, é cachorro. Sim. Sobre o sexto sentido, né? Vamos voltar um pouquinho sobre o sexto sentido, que o Thiago estava falando lá dos 5 sentidos. Lembrando, o único sentido que não passa pelo tálamo é o olfato. Ele já vai para o nervo olfatório, né? São os nervos olfatórios que ficam nessa região, tá? Quando eu penso no sexto sentido, é o seguinte, eu tenho alguns milissegundos, pela minha experiência prévia, que eu consigo o quê? Antecipar o que vai acontecer. Que é devido ao quê? A memória que eu tenho, certo? Tudo, por que é mais na mulher? Então, voltando naquela questão, por que é mais, vamos dizer assim, mais chocante na mulher, mais funcional na mulher? Porque parece, né, de acordo com os estudos, que o corpo caloso da mulher ele consegue passar as informações de um hemisfério para o outro com mais facilidade. Entendi. Certo? Que legal. Bom, como é que o estado emocional, então, pode influenciar na nossa saúde? Né? Na presença do estresse, por exemplo. Como é que a gente fica estressado? Eu costumo dizer que a gente fica estressado quase em vários momentos do dia. Né? Primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte, quando eu tenho estresse, tem lá o hormônio, e vai causar um processo inflamatório no meu corpo. Esse processo inflamatório, geralmente, ele é codificado para o músculo. Então, o que acontece com o meu corpo? Geralmente, a região cervical, que é essa região do pescoço, ela começa a fazer com que o músculo comece a se apertar, a gente chama de contração. Né? Uma contração, a gente começa a ter nódulos de tensão. E isso é uma coisa que deve ser trabalhada. Porque esse processo inflamatório, ele ataca também a questão do sistema imune. Sistema imunológico. Então, o estresse tem a ver com o meu sistema imunológico? Sim.
total. Vira uma cadeia, né, Rodrigo? Sim, é uma cascata de reações. Eu tenho alteração hormonal. Sim. Se eu tenho alteração hormonal, eu tenho uma resposta fisiológica do meu corpo. Então, minhas células de defesa elas vão para aquele local. E elas vão tentar combater aquele tipo de estresse de todas as formas. E a gente conseguir trabalhar a inteligência emocional ajuda muito, né? Nessa questão aí. Demais. Com certeza. Né? E o tempo todo eu vou estar em ponto de estresse. Isso aí não existe. Né? Só não estressa quem está lá no final de semana, tranquilo, né? Vamos dizer assim. E mesmo assim, pode ser que aconteça alguma coisa. A tranquilidade demais ainda acaba estressando algumas pessoas ainda. Eu também acho, com certeza. Eu acho que a gente tem que ter aquela parcimônia das coisas, né? Saber até que ponto é importante ter um certo estresse, porque o estresse é meu mecanismo de reação. Né? Toda vez que toda ação gera uma reação. Se eu bati o meu joelho ali, eu gerei um processo estressante no meu joelho, na minha musculatura. Por isso que eu vou lá e começo a esfregar. Por que eu esfrego o local? Porque ali eu vou estar liberando substâncias para poder melhorar a questão da dor. É verdade. Né? Então tem tudo a ver com isso. É questão do que? Ação e reação. Por exemplo, uma dor de cabeça. Eu tenho tensão emocional e muitas preocupações. Geralmente está ligado a isso. Tem a ver com hormônio. Né? Pessoas que pensam demais e realizam pouco. Né? Às vezes você está pensando demais em alguma coisa e não sei como que eu vou fazer. Como que eu vou conseguir o que eu quero? Né? Ou você fica pensando, recordando algumas coisas do passado, meio amargurado. Isso tudo gera dor de cabeça. Talvez naquele momento a pessoa não pense que aquilo vai gerar dor de cabeça. Mas lá na frente, essa musculatura toda, ela está o quê? Contraindo. E vai gerar diversas alterações. Né? Dor no pescoço, na nuca, tudo tem a ver com o quê? Tensão emocional. Certo? Nos ombros, né? Sobrecarga de tarefas. Geralmente as pessoas têm problema no ombro. Eu estou começando a doer o meu ombro. Por quê? Sobrecarga de tarefas. Timidez. Né? Quem aqui não observou alguém que tem muito tímido, né? Não consegue falar em público e não consegue nem transmitir alguma informação? Né? Eu conheço pessoas, por exemplo, dentro da UFMG, são ótimos profissionais, mas têm uma dificuldade de lidar com a sociedade enorme. São grandes programadores. Programadores. O que é um programador? É uma pessoa que fica na frente do computador e fazem coisas maravilhosas. Mas, na verdade, ele não consegue o quê? Fazer essa interface. Ser humano com ser humano. Muitas coisas envolvidas, né? Teve uma vez que eu estava sentindo uma dor no joelho, muito forte, uma dor no joelho direito. E eu estava sentindo uma dor, daí eu fui no médico, aí eu conversei com uma amiga que ela trabalha com física quântica, ela é de São Paulo e tal, e ela falou assim, não, vai no médico, faz todos os exames e tal, e não há de ser nada, e se caso que não seja nada, a gente conversa, tá bom? Tá bom. Aí eu fui no médico, fiz exames, fiz ressonância, fiz raio-x, não achou nada. Aí falou que era uma inflamação no joelho e tal, me receitou lá um anti-inflamatório. Aí eu fui, liguei para ela e falei assim, amiga, é o seguinte, não achei nada no meu joelho. E aí, o que você me diz? Ela falou assim, então eu vou te falar, o que você tem? Você está com falta de flexibilidade na vida. Seja mais flexível que o seu joelho vai melhorar. E não tome remédio. Ele falou assim, né? Eu falei, meu Deus, eu vou testar. Vou testar. Cara, eu comecei a praticar flexibilidade, meu joelho parou de doer. Com certeza. E parou. Entende? As coisas mudam muito. Antigamente, o que acontece? Quando alguém tinha um problema na coluna, a coluna dói, né? Eu estou com um problema na coluna, o que eu tenho que fazer? Descansar. Todo mundo está descansado aí, olha para você ver que a maioria está com problema na coluna, está doendo. Hoje em dia mudou. Há 5 anos atrás, por exemplo, dor na coluna era o quê? Muito movimento. Eu fiquei muito tempo, eu estou fazendo muita atividade com a minha coluna. Pelo contrário, o músculo precisa de movimento. Né? A articulação, ela precisa de movimento, ela não precisa ser a articulação de um atleta. Por isso que o atleta aposenta com 35, 40 anos. E não aguenta muito. A articulação não foi feita para ser tão utilizada como o atleta faz. Mas nós, que não somos atletas, o ideal é fazer movimento, é exercício. Não tem exercício tanto do cérebro como do corpo. O corpo que eu falo é a região da musculatura. Hoje, há 5 anos atrás, por exemplo, quem fazia muita atividade física não era bem visto pela sociedade. Hoje em dia, as pessoas mais bem, vamos dizer assim, com objetivos já almejados, né, conquistados, são as pessoas que mais realizam atividade física.
Porque elas realizam atividade física, porque a atividade física gera a participação dos hormônios necessários para que ela consiga maior concentração, maior adaptação e maior resposta a qualquer tipo. Qualquer tipo. Tudo na vida é uma ação e reação. E eu preciso liberar hormônio para eu poder estar preparado, para eu poder pensar, raciocinar, né? Sentar na frente de um computador, que é o que a maioria das pessoas hoje fazem, é o seguinte: como que eu vou lidar com isso? Eu preciso antes fazer um exercício físico para eu poder liberar os hormônios para que eu consiga o quê? Melhorar as questões do quê? Déficit de atenção. Né? Para eu poder melhorar. A Jéssica colocou aqui, ó, exato, uma amiga teve dores insuportáveis, fez todos os exames possíveis e era estresse. É o mais comum. Não liberou os hormônios corretos. Não liberou o hormônio. É o famoso fibromialgia. A Jéssica é minha aluna, hein, gente? Já está no doutorado. Nossa, também. Mudança de hábitos, né, Rodrigo? Isso. Então, ou seja, por exemplo, a fibromialgia, eu gosto muito de falar dela, porque tudo que quando você não sabe o que uma mulher tem, fibromialgia. O médico vai lá e coloca isso. Na verdade, o que é a fibromialgia? O grande problema dela, a pessoa não consegue liberar o hormônio que gera nela felicidade, gera melhora do processo álgico. É isso. A partir do momento que ela... Tanto é que qual que é o tratamento? Fazer atividade física. Não existe tratamento... Eu posso confessar? Eu tive fibromialgia durante muitos anos e ninguém sabia o que eu tinha. Ninguém chegava e me dava uma conclusão, sabe? Aí eu pensei assim, cara, eu acho que eu vou começar a conviver com essa dor aqui, porque eu acho que ela faz parte de mim, eu faço parte dela e tal. Isso antes de eu ter o conhecimento que eu tenho hoje, tá? Sim. E aí eu fui numa médica muito sábia, que ela chegou para mim e falou assim, olha, fibromialgia é o seguinte, falta de atividade física, comece a desenvolver a sua atividade física, porque na época eu não estava fazendo atividade física. Faça bastante atividade física, mude a sua rotina de trabalho, que eu trabalhava muito, e vamos começar a trabalhar o seu emocional. Olha para você ver, sem medicação nenhuma. E eu passei a fazer atividade física na época, eu fiquei viciada em academia. Incrível isso, porque no início você tem aquela relutância, eu não quero ir, não quero fazer, que preguiça. Olha para você ver, tudo aquilo que vai, né, te atrapalhando. A partir do momento que eu estou falando isso, Rodrigo, antes de eu ter o conhecimento de PNL, todas essas questões, tá? Porque tudo na vida é uma evolução. E eu fui entendendo que o que estava me gerando, o que a atividade física estava me gerando bem-estar. E na época eu não tive não só fibromialgia, como eu tive a TM também. Olha que loucura isso. Legal. Afetou a TM e graças a Deus o meu dentista também, ele conversou muito em relação a isso, sabe? E ele falou, o tratamento de fibromialgia vai ajudar na sua ATM, então eu não tenho o que te falar, sabe? Então eu falei, faz o que ela tá falando, porque eu comentei com ele tudo que ela tinha falado. E eu comecei a fazer atividade física, comecei a trabalhar um pouco mais a minha rotina de trabalho, comecei a diminuir, eu fui seguindo passo a passo. Nunca mais eu tive fibromialgia, nunca mais eu tive nenhuma crise. Eu tinha crises assim, de ficar dias sem dormir. Dias de dor. Sabe? Só quem teve sabe o que é. Entende? Sim. E aí, cara, nunca mais. E aí o que é? Quando eu faço atividade física, querendo ou não, eu vou cansar o meu corpo. Né? A ideia é que no início ele tenha um upgrade, vamos dizer assim, ele melhore. Depois eu vou acabar cansando ele para poder dormir. Se eu canso meu corpo também, né, minha musculatura, eu consigo gerar um pouquinho de fadiga, eu consigo chegar mais facilmente também no sono REM. Aquilo que a gente falou lá na primeira conversa, né? Esse sono REM, quem não consegue chegar nele, tem diversos problemas, né? Por isso que existe a polissonografia, né? O estudo do sono e as suas intervenções, ou seja, eu não consigo entrar naquela onda que eu falei lá do eletrocefalograma, né? Eu fiz mensagem, por exemplo, a gente ficava numa sala, uma pessoa ia dormir, a gente tinha uma disciplina de polissonografia, então a gente passava a noite verificando quais as ondas, se a pessoa que tinha algum déficit no sono, se ela conseguia chegar na onda correta para poder dormir, descansar. E o sono REM, existe 4 fases antes. Então, muitas vezes, quem tem a fibromialgia não consegue chegar não consegue descansar. Parece que a musculatura sempre está fadigada.
O corpo, ele está pedindo o quê? Libera um hormôniozinho para mim, libera uma substância química que me faça sentir bem. Eu preciso disso. Então, o que a gente pode levar de hoje, né? A gente pode pensar que o cérebro pode ser modificado, neuroplasticidade, ele pode ser trabalhado, eu posso fazer o que eu quiser com o meu cérebro, literalmente. Eu posso não usá-lo, mas eu posso usá-lo demais, não tem problema, eu posso usar muito, eu posso guardar muitas informações, eu só tenho que saber como guardar essas informações. E eu preciso de quê? De hormônio. Eu preciso que as glândulas do meu corpo funcionem o tempo todo e da maneira correta. Certo? Então não é uma coisa assim, não é uma receita de bolo, mas existem formas, uma equação, vamos dizer assim, uma equação matemática corporal, que cérebro mais trabalho, mais glândulas, mais hormônio, eu consigo chegar lá no fim. Verdade. E tudo depende do que eu estou disposto a pagar por isso. Né? Eu tenho que pagar uma parte por isso. Né? Por exemplo, dor nas articulações, a gente pode pensar no seu caso, por exemplo. Geralmente, quando você tem grande tensão emocional, medo ou tristeza. É muito ligado a dor nas articulações. Está muito ligado. Isso tudo está ligado também. Igual, por exemplo, já ouvi falar que as pessoas que são diabéticas é porque elas não têm doçura na vida. Então, elas têm que... isso eu não sei, porque na verdade são coisas que a gente vai falando, né? E aí... que a gente vai relatando, tudo ligado também à questão do emocional, do que a gente quer de bem-estar, e é justamente isso, né, que a gente está trazendo para vocês aqui através do nosso programa essa semana, que nós somos diretores e membros, nós estamos com presidência aqui com a gente, que é o Toninho, da Qualidade Mineira de Sociedade de Vida, que é uma associação onde nós nos unimos para trazer para as pessoas mais bem-estar, mais qualidade de vida, e mostrar que tudo é possível a partir das nossas escolhas, né, Rodrigo? Onde nós podemos escolher quem a gente quer ser, nós podemos escolher, e nós somos passíveis de aprendizado, sabe? Todo ser humano, ele é passível de mudanças, ele é passível de aprendizado também. Eu sempre falo o seguinte, que você pode ser quem que você quer ser, Rodrigo, desde que você escolha, sabe? Que você escolha quiser ser aquilo que você se propõe a fazer. Por exemplo, se eu quiser ser uma neurocientista, biomédica, fisioterapeuta igual você, eu posso ser. Com certeza. Desde que eu aprenda. Entende? Desde que eu queira fazer, eu escolhi, eu quero isso para minha vida. A grande diferença entre eu e você, vamos dizer assim, é que você tem um conhecimento técnico daquilo que você faz e eu tenho um conhecimento técnico daquilo que eu me propus a fazer. Agora, se eu quiser ser igual a você no sentido de conhecimento, claro que eu vou ser, desde que eu queira, que eu estude e que eu aprenda e que eu tenha decisão e que eu tome a decisão de aprender. Sabe? Com certeza. Então, muitas vezes as pessoas falam assim, eu nunca vou ser isso na vida. É porque ela não aprendeu. É muito simples. E tem que ter muita dedicação. Eu acho assim. Esforço. As pessoas precisam ser mais dedicadas. Persistência. Talvez a palavra correta seria persistência. Acho que falta muito das pessoas isso. Eu comecei uma coisa. Não, eu não estou querendo mais fazer. Não existe isso, não querendo mais fazer. Você tem que fazer até o final. Chega no final, depois você vê o que você vai fazer. Mas é importante ser persistente. As pessoas querem resultados rápidos. Entende? Elas acham que as coisas vão acontecer assim, ó. Isso. Eu comecei a fazer e eu não consegui, vou desistir, aí começo a fazer outra coisa, não consegue desistir, começa a fazer outra coisa. Então, essa clareza está muito bem definida, né? Aqui, ó, até nós estamos com um projeto lá na Federal, a gente vai colocar um paraplégico para andar de bicicleta. A perna dele vai movimentar. Já estamos começando, é um projeto junto com a Universidade da França, Universidade de Brasília e tudo mais. Então a gente já recrutou 2 indivíduos no primeiro momento, depois a gente vai pegar alguns atletas lá que são da questão da Olímpica, mas primeiro a gente pegou 2 pessoas, né? Que não são atletas para poder participar. Então a gente coloca um estímulo elétrico na perna dessa pessoa e a perna dela vai movimentar. Então eu consigo o quê? Ativar por um estímulo elétrico, né? Feito pelos engenheiros eletricistas, para poder movimentar. E essa pessoa vai ser treinada. A nossa ideia, nós estamos em 2020. A nossa ideia é 2024. Uau. São 4 anos para ela poder virar um atleta, que existe um campeonato
né, numa bicicleta que a gente chama tricicleta, na verdade é um triciclo, né, que a gente vai jogar um estímulo elétrico na perna dela. Então eu tenho que treinar um indivíduo 4 anos da vida dele para ele poder andar de bicicleta. Né? O Nicoleles, que é o grande... 4 anos. Para eu poder chegar lá, para eu poder analisar e ver onde está o estímulo elétrico correto, para eu poder movimentar essa bicicleta. Olha que loucura. Então, são 4 anos de treinamento. Nós estamos até parados devido às questões, né? Estamos parados. Talvez isso atrase um pouquinho. Aliás, vai atrasar um pouquinho o nosso estudo. Mas o que acontece? Nós já sabemos aonde nós queremos chegar. E já foi avisado para esses indivíduos voluntários, né? São 4 anos de treinamento. 3 vezes por semana, né? Uma coisa árdua, primeiro eles vão entender o movimento. Então, ou seja, é um planejamento. Quem for o melhor, vamos dizer assim, responder melhor, a gente vai levar para a França, para o Campeonato da França. Então, ou seja, ele vai ter a oportunidade de participar de um local, né? Participar de pesquisas, participar de um campeonato, né? É o que a gente fala. É questão, o que eu me proponho a fazer? Ficar 4 anos ali estudando aquilo, será que vale a pena? Qual que é o meu nível de persistência? Ou será que uma hora eu vou falar, não quero mais? Aí vem o quê? Vem a questão da testosterona. Tá? Abrir o peito, eu quero fazer isso e eu vou fazer acontecer. Né? A qualidade de vida. Qual que é a minha qualidade de vida? Não, eu não gosto de disputar as coisas com as pessoas. Ok, beleza, cada um é de uma forma. Agora, tem várias pessoas que somente vão conseguir a qualidade de vida quando elas estão o quê? Em constante aprendizagem. Exatamente. Né? Então, são pessoas extremamente diferentes. A gente tem que respeitar, cada um age de uma forma. Mas uma pessoa que se propõe a ficar 4 anos para fazer um treinamento para um campeonato em 2024, né? A gente até ia apresentar esse projeto agora no congresso de neurofuncional que ia ter em Brasília esse ano. Aí acabou que não vai ter mais, já foi cancelado, será ano que vem. Então, ou seja, são projetos, né, onde a pessoa tem que pensar o seguinte, são 4 anos da minha vida que eu vou fazer isso. Eu quero estudar. Muito bem definido, né, Rodrigo? Eu tenho alunos que estão querendo desistir da faculdade porque eu estou tendo aula online, né? Pelo contrário, elas estão fazendo parte de uma coisa que na minha graduação eu não fiz, que é o que? Elas estão fazendo história. Elas vão poder contar o primeiro semestre da minha vida, um semestre lá da faculdade, eu fiz aula online porque aconteceu uma coisa fora do comum, fora do normal. Aí que está a persistência. E qual a minha adaptação? Será que eu sou adaptável? Eu consigo fazer as coisas? Então as pessoas fogem um pouquinho disso. Ah, é fácil? Não é fácil. Não, para nós, para a professora é pior ainda. Porque a gente está acostumado a falar lá na frente. Quando eu não vejo o rosto de alguém, eu fico pensando, será que ela está prestando atenção? Será que ele está... Ou será que ele está só no WhatsApp? Né? Eu quero saber o que essa pessoa está fazendo. Mas eu tenho que me adaptar. Então eu tenho que entender cada lado e poder modificar. Esse é o profissional do futuro. Não tem dúvidas. E é a frase que o Rodrigo coloca aí, né? Qualidade de vida não é para quem pode, é para quem quer, né? O Thiago sempre fala isso. Não. Isso. Porque, na verdade, assim, o que acontece? As pessoas elas têm que gastar energia com aqueles que querem, sabe, o Rodrigo? A gente tem que gastar energia. Às vezes, por exemplo, você está dando aula online, falou aí, bom, será que as pessoas... É muito chato isso pra gente, né? Que é treinador e tal. Mas a gente tem que entender que tem pessoas do outro lado que têm a mesma sinergia que a gente, que querem também esse crescimento, né? Então, é para essas pessoas que a gente tem que passar a mensagem. Porque o sonho é de cada um. Eu tenho o meu sonho, você tem o seu sonho, todas as pessoas que estão aí têm os seus sonhos. Tá? Eu tenho certeza e clareza que eu vou realizar o meu sonho. Entende? Eu tenho. Você tem certeza que você vai realizar o seu? Absoluto. Absoluto. Já conquistei alguns, tá? Agora exatamente. Porque os sonhos, eles têm que ser sonhos mensuráveis. Igual você falou. Tem pessoas que têm sonhos tão surreais que se eles não conseguem atingir, vem a frustração. Sabe? Então, isso são as etapas dos nossos sonhos. Se você quer ter uma casa própria, quero. Quando que eu vou ter a casa própria? Precisa ter clareza. Qual é a casa própria? É uma casa própria mensurável diante daquilo que você vive hoje? Às vezes qual a ferramenta para chegar lá, né?
Exatamente. Eu quero ter uma casa própria, mas eu quero ter uma mansão na Pampulha com 3.000 metros quadrados. Não está errado sonhar isso, sabe? Mas ele é mensurável? Ou entende, vão pensar, por exemplo, assim, o que nós vamos fazer hoje para conquistar esse objetivo amanhã? Quais são as nossas metas, entende? Quais são os nossos objetivos? Será que a pessoa está tendo foco para conquistar o seu sonho? Aí vem a pergunta. Não, e outra coisa, a questão é fazer objetivos mensuráveis. Por exemplo, de 3 em 3 meses, 6 em 6 meses, anual. Não é aquele de Réveillon, não. Que você fala assim, eu vou emagrecer, eu vou fazer... Não é aquilo. A questão é o seguinte, aqui 3 meses, o que eu quero? Eu quero conseguir isso, eu quero reabrir, por exemplo, meu laboratório, que eu estava louco para voltar a funcionar, para poder ajudar, fazer alguma coisa para poder ajudar a sociedade. Então, ou seja, a cada 3 meses a gente tem que ter algum objetivo, tem que saber o que a gente quer. Não é só profissional. Tem a questão sentimental, tem a questão familiar, não perder esse elo também. Eu acho que muitas vezes a gente pensa só profissional, não, mas tem a questão familiar também. Aí já entra o equilíbrio, né? Toda a questão do equilíbrio. Mas tem sonhos de curto prazo, de médio prazo e de longo prazo. A pergunta é, o que nós estamos fazendo para realizar os nossos sonhos? Porque querer, todo mundo quer. Decidir, a pessoa decidiu. Mas nada disso vale se não tiver ação. Isso. Então, como eu vou fazer essa ação? Como é que eu vou aí já entra essa ação? Os objetivos, né? Aí são as etapas dos objetivos. A questão do foco é muito importante quando a pessoa tem foco. As pessoas confundem muito o foco de concentração. Muitas vezes eu estava lá no escritório e o funcionário estava lá e eu ia conversar com ele. Não fala comigo que eu estou super focado. Eu falei assim, não, você não está focado. Você está concentrado no momento agora que você está realizando essa atividade. Porque é diferente. As pessoas, elas confundem. Eu sou super concentrado. E foco, quando a gente tem um foco para realizar o nosso sonho, muitas vezes as pessoas colocam uma meta e ela não consegue realizar, certo? Dentro daquele prazo. Aí eu vou trabalhar com ela o foco dela. Quando a gente começa a trabalhar o foco, depois, antes disso tem um planejamento financeiro, né? Aí já são outras etapas. Aí tem a questão do desvio de foco. Sabe? Por exemplo, tá? Um desvio de foco que acontece muito. É quando você estipulou uma meta, um objetivo e colocou lá assim, por exemplo, tá? Eu vou separar R$200 por mês para poder atingir o meu objetivo. Que seja ele trocar de carro, por exemplo. Para mim trocar de carro, eu preciso ter R$5.000. Tá, qual que é a sua meta? Quando? Até o final do ano. Beleza. Então, nós vamos colocar dentro do que você ganha, todo o processo organizacional, você vai separar R$200 todo mês, ok? Para quando chegar no final do ano, você ter os seus R$5.000, aí nós vamos fazer a troca de carro. Combinado? Combinado. Beleza. Já fez o planejamento, né? Já tem um objetivo, que é trocar de carro, o planejamento financeiro para realizar o seu sonho, que foi mensurável em 12 meses. Eu estou fazendo um resumo, viu, gente? Para você entender. E aí, o que acontece? A pessoa já colocou aquilo como objetivo, como meta do seu sonho. Sensacional, beleza. Aonde que está o foco? Aí chega lá no final do mês, do ano, a pessoa não trocou de carro. Aí vem falar, mas eu não consegui atingir, então vamos trabalhar o seu foco. Um exemplo de desvio de foco, para ficar um pouco claro para vocês. Chega no final de semana, aí vem um amigo e fala assim, por exemplo, cara, vamos ali fazer um churrasquinho, né? Final de semana, comprar uma carninha e tal, que não sei o quê. Daí, a pessoa vai e vai tirar daqueles R$200 para fazer um churrasco com os amigos. Tá errado? Cara, eu não sei, porque você está desviando o seu foco dentro do seu objetivo. Certo? Só que daí começa a ficar constante. Aí começa a ser, todo final de semana é um churrasquinho, todo final de semana é um hambúrguer, é uma pizzaria, é que não sei o quê. Aí tem aquela crença na sua cabeça que diz o seguinte, mais no bolso que milhão no bolso. Não é? É o que eu falo para meus alunos, gente, vocês não precisam estudar toda hora. 10 minutos por dia, de segunda a sexta, 10 minutinhos, eu falo sempre. 10 minutinhos. Só que o que acontece? Um dia você não estudar 10 minutos, você vai ter que estudar 30 minutos no outro dia.
Porque tem 10 que você perdeu e mais 10 minutos para poder pagar por aí. Se você estudar de segunda a sexta, 10 minutos por dia, você consegue adquirir a informação, transformar essa informação. Por quê? Quando você estuda de um dia para o outro, a matéria toda, por exemplo, eu quero aprender, eu vou ficar só um dia para aprender aquilo. Um dia só, você não vai conseguir guardar a informação. Porque, lembre, aí vem tudo a questão neurológica, você vai passar pelo sono REM à noite, e esse sono REM, ele vai codificar certas informações. Ele não consegue codificar todas as informações que eu fiquei 8 horas estudando só num dia. Então, vamos lá, se eu estudar 2 horas em cada dia, eu consigo, pelo menos, codificar a informação de 1 hora desses 2 que eu estudei. Aí que está o segredo das coisas. Entendeu? O segredo não é eu vou virar à noite para uma prova. Beleza, você vai lá, você vai decorar e vai tirar uma nota boa. A questão é, quando eu quero aprender para ser um grande profissional, eu tenho que pensar o seguinte, eu preciso guardar a informação. Como é que eu guardo? Eu preciso codificar. O meu tálamo, as minhas áreas neuronais, elas precisam aprender aquela atividade. Sim. Se eu não utilizar, ela somente um dia, eu vou guardar, olha, eu estudei 8 horas e eu somente tive sono REM que guardou a informação durante 30, 40 minutos. Se eu for pensar em aprender, vamos dizer assim, eu quero aprender, eu tenho que fragmentar esse estudo. Então eu vou estudar 2 horas cada dia na semana e aí eu consigo guardar 30 minutos dessas 2 horas. É simples, porque as pessoas, elas querem que uma coisa mais, vamos dizer, psicológica, talvez não é psicológica, é neurológico, é entender como o meu cérebro funciona. Não é só psicológico, é assim, você tá, o Rodrigo veio aqui para falar alguma coisa que todo mundo já sabe. Não, vocês sabem sobre a psicologia, que eu preciso estudar, que não sei o que mais, que eu preciso correr atrás. Todo mundo sabe, isso aí, né? Ninguém tem dúvida disso. A questão é como eu consigo chegar nisso. Eu consigo chegar quando eu começo a fazer com que o meu cérebro, funcione. Isso. Eu preciso gravar a informação. Como é que eu gravo? É à noite, na hora que eu estou nesse sono REM, é na hora que eu estou guardando a informação. Se eu não consigo dormir corretamente, eu não consigo guardar essa informação. Então eu tenho aquela sensação, parece que eu não estudei nada, que eu não aprendi nada, que eu não saí da inércia. Então, muitas vezes a gente precisa explicar essas coisas. É igual ensinar uma pessoa a andar, a movimentar. Ela precisa entender o movimento, ela precisa entender as adaptações. Não adianta eu fazer um corpo maravilhoso, né? Eu falo muito com meus amputados. Eu fazer um coto, né? Que é aquele resíduo, o que ficou da perna, por exemplo, de uma pessoa, do braço, fazer ele forte. Não, ele tem que entender pelo cérebro, ele tem que mandar a informação, treinar. E quando é que é treinado? É quando o estímulo elétrico ele sai lá do cérebro, passa pela medula e manda a informação. Quando eu treino demais, o que acontece? Esse estímulo ele passa mais rápido, bem mais rápido, de milissegundos. E outra coisa mais importante, eu consigo, com o estímulo elétrico, pegar maior número de fibras musculares, ou seja, eu consigo fazer o movimento correto. Então o treinamento é isso, é o que é feito com atletas. Exatamente, muito bom. E é o que é feito no nosso corpo. Okay? É verdade. Ô, Rodrigo, agora vamos agradecer a todas as pessoas novamente que participaram aí conosco. Qualidade de vida não é para pode, é para quem quer, diz o nosso amigo Tiago. A maior dificuldade nisso tudo é querer ser e conseguir ter disciplina. Exatamente isso. Disciplina é fundamental na nossa vida. E eu vou dar alguns recadinhos, vamos tirar aqui um pouco os comentários, tá? Pra gente poder ver seu rosto e tal. E agradecer a todos vocês que estão participando aí dessa semana maravilhosa, onde nós estamos recebendo o diretor da Sociedade Mineira de Qualidade de Vida. O Rodrigo, ele é membro diretor, né, Rodrigo? Lá da nossa associação. E agradecer a todos vocês. Amanhã nós vamos receber o Tomás Barros. Será amanhã, também é um doutor, médico, super conceituado aqui em Belo Horizonte. Na sexta-feira nós vamos estar recebendo o Toninho, que ele é o presidente da associação. Nós vamos falar também de atividade física, qual é a importância da atividade física na nossa vida. E agradecer você por ter disponibilizado 2 horas, pessoal, 2 horas aqui de bate-papo, conteúdo. Foi super maravilhoso, onde a gente conseguiu entender um pouquinho mais em relação à neurociência, o corpo fala, como os hormônios são importantes na nossa vida, né? E eu vou convidar vocês a todos também para seguir o meu Instagram,
pelo Estúdio Raquel Viana, do Raquel Viana Oficial, e agradecer, tá? Eu tenho um desafio, Rodrigo, no desafio de 30 dias, que chama Você em Evidência. Então, são 30 dias de desafios, faço tarefas diárias de autoconhecimento. Essa Legal. semana nós começamos o desafio de 21 dias, e é 21 dias sem reclamar. Sem o quê? Imagina, reclamar. Ah, ótimo. E tem uma técnica que eu uso, sabe? Que as pessoas. Aí teve uma pessoa que ela chegou em 10 minutos, ela perdeu o desafio. E ela falou, gente, eu não sabia que eu reclamava tanto na vida. Eu falei, então, nós vamos ter 21 dias, mudança de pensamento, sabe? Então, esse é o desafio mais desafiador. Eu acho que é uma habilidade, né? Porque ele é todo voltado para o autoconhecimento. E nós vamos começar uma turma dia 10 de maio. E participar 30 dias desafiando para entrar no seu autoconhecimento todos. E pode deixar seus recadinhos agora. Bom, O que você primeiro, passa? agradecer a todos, né? Foi uma honra poder participar, né? Poder trocar uma ideia, trocar figurinha, né? Eu acho que um bate-papo, conversar, falar um pouquinho sobre mecanismos que a gente pode conseguir, né? Para a gente poder talvez melhorar um pouquinho o ser humano que tá perdendo algumas essências importantes e está precisando ser melhorado em diversas outras, né? Eu acho que a gente está num momento crucial da sociedade, de alterações, né? Tanto profissionais como sociais, e está na hora das pessoas entenderem um pouquinho mais, não ficar somente naquela coisa do achismo, né? Talvez dar um pouquinho mais ciência, entender que pesquisa, neurociência, parece uma coisa longe, né? Parece uma coisa lá do famoso Nicoleles, grande pesquisador brasileiro, né? Mas não é só isso, não. Parece uma coisa muito distante. Não é, não. Uma pesquisa é simplesmente eu entender o que as pessoas fazem para eu poder buscar o quê? Alternativas, hipóteses, né? E é o que a gente tenta fazer, né? Agradecer ao pessoal que entrou aqui, né, para poder compartilhar com a gente esse momento, né? Agradecer os meus pacientes e alguns deficientes, que eu falo que a gente usa a palavra deficiente, é a forma como você diz, né? Porque eu também sou deficiente, por exemplo, ao utilizar um microscópio. Eu não consigo ver nada no microscópio. Ao mesmo tempo, dou aula de anatomia, que é o quê? Uma coisa mais visual, vamos dizer assim. Então, todo mundo tem uma deficiência e diversas eficiências também, né? Isso é importante. E agradecer também a participação dos meus alunos, né? Com eles que eu aprendo todo dia. O bom de ser professor é esse. É ótimo, no meio da confusão mesmo. Eu gosto de confusão, não gosto de coisa muito parada, estagnada, aquela calma, não. Eu gosto de sempre estar interagindo. E muito obrigado por estar aqui hoje. Eu que agradeço. Muito obrigada a todos vocês. Só agradecer mesmo, tá? Hoje nós temos que agradecer a Deus, agradecer a todas as oportunidades que nós temos de poder estar hoje com as nossas famílias, agradecer a vida, porque se a gente não tivesse vida, a gente não estaria aqui hoje. Então, isso é muito importante. E também falar que não façam da casa de vocês uma prisão. Porque muitas pessoas elas estão falando, eu não consigo mais ficar em casa, não aguento mais ficar em casa, minha casa está me torturando. Gente, a nossa casa é o nosso grande lar. É onde nós estamos com mais segurança. E eu posso garantir para vocês que tem milhões de pessoas que sonhariam em estar em casa hoje, com suas famílias, com seus familiares, e por algum motivo não conseguem. Né, Rodrigo? Com certeza, principalmente nos hospitais, tá, gente? Principalmente nos hospitais, tá? Então, tem gente que daria a vida para estar em casa e pessoas estão reclamando por estar em casa. Então, vamos mudar um pouquinho esse conceito. Né? E aproveitar o momento. Vamos aproveitar o momento, adaptar, né? Modificar, reinventar. A ideia é sempre reinventar, é buscar alguma coisa que está faltando. Que está faltando, né? Talvez faltava essa questão de vamos ver se você consegue ficar 30 dias dentro de casa, né? Eu acho que foi o desafio de 30 dias. Nós somos obrigados a fazer, mas se a gente é obrigado a fazer, a gente tem que levar o ponto positivo disso, né? Para poder saber o que realizar. Okay? Levar da melhor forma possível, é verdade? Com certeza. Vamos tirar uma foto? Vamos. Ótimo. Deixa eu abrir os comentários para a gente ativar.
perguntas, um recadinho. Tudo o que precisamos escutar nesse momento, precisamos ser positivos no meio de tantos negativos que estamos vivendo, exatamente isso. O Tiago, obrigado, escolhedores, informações importantes, Sociedade Mineira de Qualidade de Vida. Ai, arrasando esse meu sobrinho, parabéns. 1000 beijos, olha, a tia Elza aí. Sobrinho, pessoal batendo palminhas, gente, muito obrigada mesmo. Obrigada por compartilhar parte do seu deve ser amplo conhecimento, né? Conhecimento aí é mais baixo. Show. Ah, tá. Amplo conhecimento, show. Gente, só agradecer. Muito obrigada. Desejo a todos um excelente dia. Rodrigo, libera o link da live. Eu vou colocar, vai ficar 24 horas aqui nesse Instagram e vai estar lá no canal do YouTube, tá? Daqui a pouquinho eu subo pro canal. Nós estamos parte 2, tá? Ela vai ficar disponível aqui 24 horas. Se vocês quiserem convidar os amigos para virem assistir, podem também. Mas lá no canal do YouTube, que é Faz Sentido com Raquel Viana, nós estamos na parte 2. Lá, quem não assistiu a parte 1 vai ter a oportunidade de assistir. E aqui nós estamos finalizando a parte 2, tá bom? Um grande beijo, Rodrigo. Fiquem com Deus, tá bom? E beijos na Valentina. Tá bom, muito obrigado. E abraço também, tá? Com certeza. Com certeza. Vamos liberar o hormônio, né? Vamos sim, vamos sim. Grande abraço. Um grande abraço. BB City para o mundo. Bom despacho. Bom despacho? Sejam bem-vindos, pessoal de Bom Despacho. Grande abraço. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Até mais. Um abraço a todos.